Olá! Hoje a gente vai falar sobre o período regencial e o segundo reinado. Bora começar! E atenção, atenção! Pela primeira vez o Brasil é governado por um brasileiro. Pessoal, vocês se lembram que o nosso primeiro imperador era, na realidade, um português. Dom Pedro I nasceu em Portugal e veio com Dom João fugindo de Napoleão naquela história lá de 1808. Depois que ele abdica ao trono, ele deixa para trás o seu filho, que tinha na época 5 anos e vai se tornar, posteriormente, Dom Pedro II. No entanto, essa criança, ela sim brasileira, nascida aqui no Brasil, ainda não tinha condições de governar. E é por isso que o momento entre a abdicação de Dom Pedro I e a ascensão de Dom Pedro II ao trono é chamada de período regencial. Significa que regentes, ou seja, representantes, governaram o Brasil durante 9 anos. E o que é que a gente tem para falar a respeito desse tema? Muita coisa. Mas o que eu acredito que é mais importante é entender o quanto o período regencial foi conturbado. Foram 9 anos de muita confusão, de muita bagunça, de muita revolta. Esse mapa mostra pra gente as principais revoltas que ocorreram durante o período regencial. Temos ali a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês também na Bahia, em Salvador, e a Guerra dos Farrapos, a que mais durou. Todas essas revoltas mostram a insatisfação dos brasileiros com aquela situação. Não só a ausência do rei, mas o fato do governo regencial não permitir muita autonomia por parte das regiões. Além disso, havia também um descaso com as áreas mais distantes do Rio de Janeiro, além de fome, miséria, desigualdade, cobrança de altos impostos. Tudo isso fez com que o Brasil se tornasse um barril de pólvora durante o período regencial, prestes a explodir e ir pelos ares, né? Então é muito importante que a gente perceba o quão conturbado foi este momento. E foi tão conturbado que quando Dom Pedro II estava com apenas 14 anos, resolveram colocá-lo no trono. É o tema dessa charge, né? História do Brasil próprio para menores de 18 anos, tá ali Dom Pedro II entrando ali para governar o Brasil. E nós temos ali o nosso brasileirinho que diz: agora sim, minha vida vai mudar. A gente sabe que não, né, gente? O fato de Dom Pedro II ter assumido fez com que os ânimos dessem sim uma acalmada, mas não resolveu os problemas mais graves do Brasil e, no meu entendimento, o principal deles, a desigualdade social. Infelizmente, a desigualdade ela permanece latente na nossa nação até os dias atuais. Bom, Dom Pedro II, apesar de ter assumido o Brasil aos 14 anos, ele costuma ser visto nos livros de história quase sempre velho, com barba muito longa, às vezes até fotografias de quando ele já era velhinho com aquela barbona branca, porque na realidade o nosso imperador, justamente por ter assumido muito novo, resolveu passar uma ideia de maturidade desde sempre. E ele sempre gostou de ser representado como um rei mais velho, mais maduro e mais sábio, como naquela imagem da direita, né? A imagem da esquerda representa aquele menininho, né? Aquele jovem que assumiu o trono brasileiro. Esse jovem que assumiu o trono brasileiro, ele vai conseguir fazer alguns feitos que outros governantes no Brasil não conseguiram, mas é óbvio que ele não vai conseguir resolver todas as questões. É claro que a gente ainda vai ter várias situações muito complicadas, tanto de revoltas, né, até inclusive uma guerra internacional, que a gente vai falar no finalzinho desse podcast. Questões sociais, obviamente, não resolvidas, como eu disse, até o século XXI, mas o governo de Dom Pedro II vai ser menos conturbado do que o período regencial, com toda certeza.
A gente tem aqui uma charge interessante que fala um pouco sobre a política do Segundo Reinado. Como que funcionava essa política? Haviam dois principais partidos, o Partido Liberal, representado por aquela mulher, o Partido Conservador, representado pelo homem que está aqui do outro lado, também montado a cavalo, que se revezavam ali no poder, mas sempre com uma espécie de autorização de Dom Pedro II. Dom Pedro criou para o Brasil uma monarquia parlamentar, mas que a gente chama de parlamentarismo às avessas, porque na realidade o rei, que deveria ser simbólico, era quem estava realmente no controle, já que o poder moderador que foi criado lá no primeiro reinado continuava valendo. Né? Então o rei ia usando da diplomacia, que está representada aí como essa senhora que gira o carrossel nessa charge. Através da diplomacia, ele vai acalmando os ânimos e vai conseguindo conciliar interesses de liberais e conservadores no Brasil. Lembrando que esses dois grupos pertenciam à elite e por isso tinham pensamentos muito mais parecidos do que divergentes. Vamos falar então das leis abolicionistas. Todas elas aconteceram durante o Segundo Reinado. A gente sabe que os africanos no Brasil foram escravizados e ao longo de séculos lutaram para conquistar sua liberdade. E conseguiram alguns, outros não, mas sempre lutando, né? A grande questão é que no século XIX o governo começa a cair na real e fala, eu tenho que acabar com a escravização dessas pessoas, porque, na realidade, o mundo inteiro já está tornando ilegal essa prática. Então, o Brasil, na realidade, estava atrasado. E começam, então, os políticos brasileiros começam, então, a criar leis, que a gente chama de leis abolicionistas. Leis que visavam acabar com a escravização dos africanos aqui em solo brasileiro. Mas antes do Brasil começar essa jornada, a Inglaterra deu um pontapé inicial e criou uma lei que não valia necessariamente para o Brasil, mas que valia para o Oceano Atlântico. Criou uma lei chamada Bill Aberdeen que proibia o tráfico pelo oceano. Pessoal, fiscalizar todo um oceano, do tamanho do Oceano Atlântico, a possibilidade disso dar certo era mínima, né? A possibilidade muito pequena. Mas a Inglaterra, mesmo assim, resolveu arriscar. O que a gente sabe é que o tráfico nesse período, né, desde o estabelecimento dessa lei, até o momento em que o tráfico vai ser realmente proibido no Brasil, né, as viagens dos traficantes, o tráfico, ele vai ampliar, ele vai aumentar. Com medo de que a Inglaterra conseguisse mesmo interceptar as embarcações, os traficantes, querendo lucrar mais em um curto período de tempo, ampliaram o número de pessoas traficadas aí pelo oceano, o que mostra que essa lei, a Bill Aberdeen, na verdade, não funcionou da maneira como deveria. No entanto, no Brasil, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa sim proibia o tráfico para o Brasil e a fiscalização aconteceria em solo brasileiro, aconteceria no litoral. Isso fez com que essa lei fosse muito bem sucedida, né? Em poucos anos, nós não tínhamos mais o tráfico da África para o Brasil. Na sequência, em 1871, o político Barão do Rio Branco, ele cria uma lei chamada Lei do Ventre Livre. A ideia era libertar os filhos das mulheres escravizadas a partir daquela data, né? A partir que nascessem a partir de 1871. No entanto, haviam algumas condições, né? Primeiro, que ele só seria libertado mesmo aos 8 anos. Isso se o senhor assim o quisesse. Porque se o senhor optasse por ficar com ele até os 21 anos, ele tinha esse direito. E só libertaria, então, esse jovem aos 21 anos. Até os 21, o trabalho dessa pessoa, né, desse filho de mulher escravizada, ele seria utilizado para pagar uma espécie de indenização. Se o senhor quisesse libertar a criança aos 8 anos, tudo bem, aí ele libertaria e receberia então uma indenização do governo, e esse governo brasileiro ficaria responsável por essa criança, né, que passaria para a tutela do Estado. Pouco tempo depois, em 1885, é criada a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. O que essa lei determinava?
que pessoas escravizadas que tivessem mais de 60 anos seriam libertas, né? Seriam libertadas. No entanto, elas tinham que pagar ainda 3 anos por uma indenização para que essa liberdade pudesse ser realmente dada a ela, né? Significa que essas pessoas tinham que trabalhar até os 63 anos e a partir daí estariam livres. Nossa, professora, 63 anos? Gente, naquela época, 63 anos era uma pessoa bastante idosa. E uma pessoa que tinha trabalhado tanto ao longo da vida que muito provavelmente não conseguiria nem aproveitar direito essa liberdade. Infelizmente, essa lei não foi assim tão significativa, né? Quando chegamos, então, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, princesa regente, em nome de Dom Pedro II, que estava viajando, inclusive, ela assina a Lei Áurea. Áurea vem de ouro, viu, gente? Brilhante, maravilhosa, majestosa, né? A Lei Áurea, então, liberta, dá liberdade, abole a escravidão no Brasil. No entanto, infelizmente, essa lei não traz mais nada além disso. Ah, professora, mas o que mais que tinha que ter? Gente, um país preconceituoso, um país desigual, como o Brasil era naquele momento, simplesmente falar para essas pessoas, olha, vai, você agora é livre, não resolve absolutamente nada, né? Na verdade, você vai ter muito mais problemas do que soluções dessa forma. Essas pessoas tinham que ter conseguido ali oportunidades de trabalho, oportunidade de estudo, né? Oportunidades, e nada disso foi dado a elas. Pelo contrário, elas continuaram sendo discriminadas, desrespeitadas, exploradas. Até hoje a gente vê isso com bastante constância, né? Significa que adiantou muito pouco ou quase nada essa história de simplesmente libertar essas pessoas. É claro, gente, que todo esse processo, todas essas leis, unidas ao esforço dessas pessoas, isso permitiu que o Brasil conseguisse melhorar um pouco ao longo do tempo a condição de vida de algumas dessas pessoas, mas infelizmente estamos muito distantes de resolver esses problemas. Como não havia mais essa mão de obra de pessoas escravizadas, africanas e tudo mais, o governo brasileiro resolve incentivar a imigração europeia para o Brasil. E faz uma propaganda danada lá fora, de que essas pessoas podiam vir para cá, que iam enriquecer, né, que o Brasil era o país da oportunidade, e essas pessoas vêm. Chegam aqui, já chegam endividadas, porque no sistema de parceria, o senhor pagava a passagem, e a pessoa já chegava aqui devendo a passagem. Ia para as fazendas, se endividava na venda das fazendas e quando percebiam, não podiam ir embora dali porque estavam endividadas e o que elas recebiam não dava para pagar. Foi um banzé danado, uma confusão danada. Para tentar minimizar esses problemas, o Brasil resolve fazer um sistema de colonato, ou seja, o Brasil paga, o governo brasileiro paga a viagem dessas pessoas, elas chegam aqui sem dívida, elas são alocadas nas fazendas, né, de café principalmente. Lá elas vão ter direito a um espaçozinho de terra para cultivar os alimentos, para não ter que ficar se endividando na venda, né? E além disso, elas têm que obrigatoriamente receber um salário. Essa situação melhora um pouco a condição dos imigrantes, mas vou dizer para vocês, a vida desses imigrantes não era fácil, né? Não era fácil aqui no Brasil do século XIX. Bom, além disso, nós temos, no Segundo Reinado, a Lei de Terras, criada em 1850, e que vai determinar também a ampliação da desigualdade no Brasil, a desigualdade no acesso à terra. Estabelece-se com essa lei que quem quisesse ter acesso à terra no Brasil deveria comprar. E é sobre isso que essa charge trata. Na verdade, nós temos ali um grande dono de todo o Brasil. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas está escrito, ó, reforma agrária nas minhas terras? Nunca. Ele é dono de todo o Brasil e a gente tem ali toda uma família de pessoas que não têm acesso, que não têm recurso, que não têm educação, que não têm absolutamente nada, porque o governo não permite que essas pessoas deixem essa condição miserável, né? Então, a Lei de Terras no Brasil estabelece que, se você quiser terra no Brasil, você tem que comprar, e ponto final. Para fechar, não dá para passar pelo Segundo Reinado sem comentar uma guerra de alcance internacional que o Brasil
participou. A chamada Guerra do Paraguai, ela envolveu diretamente 4 nações, né? O Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, e indiretamente a Inglaterra, que ajudou o Brasil. Muita gente acha que a Inglaterra queria acabar com o Paraguai, porque o Paraguai era um país que estava se desenvolvendo muito aqui na América do Sul, mas acredita-se na realidade hoje que o objetivo da Argentina ao ajudar o Brasil é porque o Brasil era o grande parceiro comercial da Inglaterra aqui na América. Bom, e por que essa guerra aconteceu? Era uma disputa principalmente pela Bacia do Rio da Prata, pelo controle da Bacia do Rio da Prata, porque era uma região de entrada e saída de mercadorias, uma região extremamente vantajosa em termos econômicos. Essas nações começam a disputar essa região. O ditador paraguai proíbe a navegação em determinadas áreas dessa bacia, vai apreender uma embarcação brasileira e invadir o Mato Grosso. Obviamente, isso é uma declaração de guerra. E a gente começa, então, a travar esse conflito, esse confronto aí contra o Paraguai. A Argentina e o Uruguai entram ao lado do Brasil por interesses, né, econômicos na bacia, e essas 3 nações acabam vencendo a nação paraguaia, que era até mais preparada em termos militares, mas que não consegue vencer até pela quantidade, né, de soldados que a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, né, que essa Tríplice Aliança acabou conseguindo arregimentar, né, a quantidade de soldados que nós colocamos nessa guerra. Nessa guerra haviam os voluntários da pátria, né? Aqueles que foram defender o Brasil, os interesses brasileiros. Muitos desses voluntários eram pessoas escravizadas que tinham sido enviadas pelos seus senhores, eram pessoas miseráveis que tinham sido tiradas do meio da rua e enviadas para a guerra, ou seja, gente despreparada. No final das contas, vencemos a guerra, mas aniquilamos o Paraguai. Inclusive, uma cena horrorosa do final da guerra foi quando soldados brasileiros degolaram crianças paraguaias, meninos paraguaios, rendidos aos seus pés. Mas como soldados brasileiros não entendiam nada de guerra, não sabiam que aquela pessoa que se rende e que se curva diante do inimigo, ela não deve ser morta, né? Essas pessoas acabam, então, matando esses meninos. E a gente, apesar de vencer a guerra, né, a gente sabe que historicamente é importante que a gente se sinta um pouco envergonhado dessa situação, né, com essa situação. Mas é isso, o Segundo Reinado é um momento bastante importante da nossa história e eu espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que eu contei para vocês. Um beijo muito grande, até o próximo podcast.